Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Meus prezados irmãos e irmãs, as festas de casamento ocupam em todas as culturas e religiões lugar de destaque, não envolvendo apenas os noivos e suas respectivas famílias, mas sim também outros parentes, vizinhos e amigos. Também não podem faltar comes, bebes, música e dança. E sendo convidado para participar é uma grande honra. Ouvimos no Evangelho de João que Maria também estava presente numa festa de bodas em Caná. E também Jesus, com o grupo dos seus discípulos, estava sendo convidado para participar. Contudo, a gente se pergunta: será que um casamento é o lugar certo e a oportunidade mais apropriada para Jesus iniciar a sua atuação de Messias e Salvador? Não deveria ter dado preferência a uma visita, talvez, no hospital para curar alguns doentes e dar-lhes uma nova perspectiva de vida? Ou perdoando, como mais tarde fez, os pecados de alguns pecadores, como por exemplo da pecadora pública ou do paralítico, cujo relatório ouvimos anteontem na missa. Um encorajamento
sermão bem profética em praça pública, certamente teria lhe garantido um grande aplauso e uma salva de palmas por parte do povo simples e desprezado. E, naturalmente, dado a chance de passar com sua sabedoria divina e inteligência humana uma grande vergonha nos doutores da lei, os escribas e fariseus que se consideravam amigos preferidos de Deus. Mesmo uma catequese sobre o reino de Deus para os pobres e o povo humilde, como fiz mais tarde no Monte das Bem-aventuranças, teria caído muito bem para atrair e cativar multidões e dar um pontapé final à sua missão de anunciar e implantar o reino de Deus. Contudo, nada disso Jesus faz. Também não vai como João Batista, que acabando de batizar no Rio Jordão, deserto adentro, ameaçando ao povo que o acompanhava castigo de Deus e pregando conversão e penitência. E Jesus faz o quê? Atende ao convite de participar com seus discípulos de um casamento num lugarzinho chamado Caná, para passar bem, poder comer e beber à vontade e distrair-se com música e dança. Não parece fazer muito caso dos noivos, pois nem percebe que estão em grandes apuros quando o vinho começa a faltar e o grupo dos seus acompanhantes discípulos também não era tão inocente nesta situação precária. Maria, sua mãe, o chama e o leva a um lugar à parte para explicar-lhe a situação. Porém, Jesus não se mostra muito interessado. Reage até asperamente, como se quisesse dizer: isso não toca a mim, eles se virem. Mas a conversa com a mãe não ficou sem efeito. Jesus começa a pensar e se sensibiliza diante do vexame que a família iria passar na cidadezinha. E Jesus toma uma iniciativa, não no sentido de querer organizar uma vaquinha para poder comprar mais uns litros de vinho. Ele manda os que estão servindo aos convidados encher as 6 talhas de pedra com água, para que servem de resto para as purificações que os judeus costumam fazer. E agora, sem alguém esperar ou perceber, acontece o inesperado. Os 600 litros de água se transformam em vinho bom, como o mestre Sala deve confirmar. E a festa continua. Meus caros irmãos e irmãs, o evangelista João chama o milagre que
relata no seu Evangelho de sinal. Quer dizer, um sinal indica para algo que não se vê. E aqui, para além da água que se vê, ela é transformada em vinho. E o que chama a atenção é a generosidade, até generosidade exagerada por parte de Jesus. Não dá apenas o necessário para a festa poder continuar, não oferece apenas o suficiente para não acabar com esta alegria da festa, mas sim, ele dá uma abundância com grande generosidade, até com exagero, tá? Como uma novela uns anos atrás foi titulada de Totalmente Demais. E Jesus faz isso também. Ele deu vinho totalmente demais para as necessidades concretas da festa. Pois não, percebemos, em outra situação houve uma coisa semelhante. Sentimos-nos lembrados da multiplicação dos pães perto de Cafarnaum. 500 homens, sem contar as mulheres e as crianças, comem dos 5 pães e até 12 cestos sobram. Quando Deus age, interessantemente, podemos observar no Evangelho, quando Ele age pela pessoa de Jesus, então Ele oferece em abundância, totalmente demais, para assim dizer. Falamos em sinais. Não são também os sacramentos, ofertas generosas, por exemplo, da Eucaristia, que nos sacia sempre de novo com a presença de Cristo e nunca falta. Ou a confissão, que além do perdão dos nossos pecados, até nos proporciona graça e força para prevenir-nos contra novas tentações e perigos de pecado. O Papa Francisco disse uma vez: Deus não cansa de nos perdoar os nossos pecados. Muito bonito, mas Ele não cansa de perdoar os pecados que lhe oferecemos para nos perdoar. São Jerônimo disse isso: Deus somente perdoa os pecados que nós oferecemos a Deus. E aí já entramos em conflitos. Não faz muito tempo chegou uma pessoa querendo assim que rezasse por ele, pois ele era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? E ele vive uma situação muito difícil com o irmão que não gosta dele e até ameaça fazer certas coisas. E ele ficou sempre concentrado: o padre, o senhor tem força, o senhor reza por mim. Eu disse: perfeitamente, vou rezar por você, vou perdoar seus pecados. Mas depois se revelou que ele era o causador deste dilema da falta de paz na família. Ele queria escapar pela porta do fundo, de confessar os seus pecados, apelando a Nossa Senhora para dar um jeitinho. Mas não funciona, né?
Bom, poderíamos aqui parar, mas ainda precisam ter mais 2 minutos de paciência até que podemos então dizer amém. Pois Jesus também não disse amém com esta cena ou desse sinal que ele fez e que indica para esta generosidade de Deus. Pois Jesus, nem hoje, ele faz magias através dos seus sinais que ele nos dá. Mas ele deixou-nos mais um sinal, também neste contexto da festa de bodas em Caná. Ele não, interessantemente, dispensou a participação e a colaboração do homem. Em Caná, os que serviam o vinho, os garçons, buscaram 600 litros de água e se engajaram e fizeram o que sabiam fazer, encher as talhas e fazendo com boa vontade, mostrando disposição, aceitando o sacrifício e o trabalho que esse carregamento de 600 litros causava. Pois não. Também na multiplicação dos pães, Jesus não dispensa a ajuda dos discípulos, nem os pãezinhos que um menino ofereceu para os apóstolos que buscaram o pão. Quer dizer, sem a água e os que estavam servindo, não teria sido tido o milagre da multiplicação ou da transformação do vinho. Sem esses 5 pãezinhos e a generosidade do menino, os 5.000 homens, juntamente com as mulheres e crianças, teriam voltado para casa sem alimentar-se. Meus caros irmãos e irmãs, a abundância de vinho e o alimento pelos 5.000 homens são sinais, são símbolos da colaboração humana que é indispensável também na nossa vida religiosa cristã católica. Tudo o que nós pedimos de Deus tem também o outro lado, a nossa disposição de fazer também bem aos outros. Se você não abre a mão, então você não vai encher o saco com coisas que pode ou espera levar para casa. Então, esta abundância de vinho e esses 5 pães são expressão da generosidade de Deus que garante alegria e felicidade para os que querem também deixar-se presentear por Deus, reagindo da forma como podemos observar tanto em Caná como em Cafarnaum durante ou depois da multiplicação dos pães. Amém.